Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Dia de retorno para as escolas em muitos estados e capitais pelo país. Os médicos alertam, não é hora de baixar a guarda com a Covid. Há necessidade urgente de frear a velocidade de infecções. O fim das buscas ao homem investigado por matar 2 jovens na zona da Mata de Pernambuco. E ainda os benefícios ambientais da cheia do Rio São Francisco. Agora, Brasil TV. A gente começa te contando que hoje foi dia de volta às aulas em 10 estados, a maioria de forma presencial. O ano letivo começou com aulas 100% presenciais na rede estadual da Bahia, diferente do ano passado, quando as aulas foram divididas em virtuais e presenciais. São mais de 800 mil estudantes matriculados. Além de seguir protocolos sanitários neste primeiro dia de aula, os estudantes ganharam uma garrafinha para água. Estou muito ansioso, fiquei muito tempo em casa, aí estou ansioso para essa volta às aulas. A Luísa exibe toda contente o comprovante de vacinação com a primeira dose. Porque as crianças vão tomar as vacinas, vai estar todo mundo imunizado. A mãe também está confiante. Enquanto eu posso, eu dou incentivo mesmo para os pais vacinar os seus filhos. Essa é a nossa proteção. Nessa escola estadual em Florianópolis, que é a maior do estado, pouco mais de 2.400 alunos retornaram hoje às salas de aula. Uma volta cheia de expectativa. Eu acordei 5 horas da manhã. Estava ansiosa? Sim. Ela já tomou a primeira dose, mas ainda todos os cuidados ainda a gente sabe que tem que ser tomados ainda, né? Em Santa Catarina, cerca de 500 mil alunos voltaram hoje às atividades escolares de forma totalmente presencial. Para garantir o retorno seguro, a Secretaria da Saúde enviou às escolas uma norma técnica com as principais recomendações para evitar a transmissão da Covid. Os protocolos incluem o uso de máscara em todos os espaços da escola, álcool em gel disponível em todos os ambientes, portas e janelas sempre abertas e distanciamento obrigatório nos espaços reservados para alimentação. Segundo o secretário estadual da Educação, a vacina contra a Covid também não é obrigatória, mas a imunização das crianças e adolescentes será incentivada. É um encaminhamento natural que todos os gestores das unidades escolares, e obviamente que alicerçado nos protocolos de segurança sanitária e também da saúde, né, mas não há qualquer tipo de imposição e obrigatoriedade em virtude que nós entendemos que é uma decisão pessoal dos pais. Além de Santa Catarina, 9 estados retomam as aulas hoje, sendo que no Maranhão o retorno é para quem estuda em tempo integral e no dia 14 para meio período. Rondônia no dia 9 de fevereiro. Outros 4 estados marcaram a volta para o dia 14. 21 de fevereiro, Rio Grande do Sul e Sergipe. Mato Grosso do Sul, Piauí, Amapá e Pará em março e Acre no dia 4 de abril. No Paraná, 2.000 escolas da rede estadual retomam as aulas hoje com 1 milhão de alunos e 90 mil profissionais da educação, entre professores e funcionários. Por lá, também é obrigatório o uso de máscara. Casos confirmados de Covid serão afastados e o Comitê de Biossegurança da escola vai avaliar a necessidade de suspender as aulas. A Luciane trouxe as filhas. Esse tempo que elas ficaram em casa, né, elas perderam assim, o contato com as coleguinhas, vamos dizer assim, com a sociedade em si, com o mundo, né, ficaram no mundinho delas, se fecharam. Então agora para elas voltar, nossa, elas estavam contando minutos para voltar e conversar com as amiguinhas. A Heloísa está feliz por estar de volta. Às vésperas do vestibular, ela está cheia de perguntas. A gente está entre amigos e aí o professor está ali na nossa frente, a gente pergunta o que quiser, assim, na hora que quiser, bem mais fácil para tirar as dúvidas e é muito melhor vir para a escola. E eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Em Minas Gerais, uma decisão liminar da Justiça, publicada ontem, determinou que crianças de 5 a 11 anos voltem às aulas presenciais em Belo Horizonte. A medida começa a valer a partir de amanhã. Quem vai explicar tudo para a gente agora é o Lucas Franco. O pedido feito pelo Ministério Público diz que a única restrição imposta neste momento de gestão da crise foi o retorno das crianças de 5 a 11 anos à escola, que todo o restante está livre e que as crianças podem ir a qualquer lugar, menos à escola. A Justiça aceitou o pedido e determinou o início a partir de amanhã, 8 de fevereiro, suspendendo o decreto municipal e permitindo o retorno às atividades escolares dos estabelecimentos de ensino, tanto da rede pública quanto da rede particular. Ontem à noite, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior,
comentou a decisão numa rede social. Ele cita o termo de ajustamento de conduta que foi assinado pela Prefeitura com o Ministério Público para regular o funcionamento das escolas durante a pandemia. Na decisão de ontem, o juiz José Honório de Rezende disse que o decreto publicado pela Prefeitura é ilegal por descumprir esse termo. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que recorreu da decisão da Justiça e tenta manter o início do ano letivo dos alunos dessa faixa etária para o próximo dia 14. Segundo o município, a medida é para garantir que as crianças recebam pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. O anúncio do adiamento em uma semana do início das aulas presenciais foi feito no dia 26 de janeiro, uma quarta-feira. No sábado, dia 29, alguns pais protestaram na porta da Prefeitura. Fevereiro começou com a Defensoria Pública de Minas Gerais pedindo esclarecimentos à Prefeitura. Na última sexta-feira, dia 4, depois de uma reunião com o Ministério Público, a Prefeitura disse que manteria o retorno às aulas em 14 de fevereiro. Alunos de outros anos escolares começaram a voltar às salas de aula na semana passada. Em algumas escolas particulares, os alunos de 5 a 11 anos iniciaram o ano letivo através do ensino remoto, com aulas online. Nossa expectativa para o retorno presencial amanhã é de 100% das escolas particulares da nossa capital. A escola particular de Belo Horizonte está preparada para receber todos os alunos e a comunidade escolar, cumprindo fielmente todos os protocolos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais ainda não analisou o recurso da Prefeitura. O município defende o adiamento do início das aulas por causa da alta transmissibilidade da variante Ômicron entre as crianças e o grande número de internações em enfermarias e UTIs pediátricas. Epidemiologistas alertam que é preciso haver urgentemente uma redução da curva ascendente de novos casos de Covid no Brasil para não chegarmos novamente ao colapso. Quem nos explica tudo agora na reportagem é a Malu Maza. Depois de muito tempo sem comemorações, a família do Igor decidiu encontrar amigos na virada do ano. Ele e a esposa pegaram Covid. A gente se cuidou todo o tempo dessa pandemia e, através de um abraço de um amigo no Réveillon, ele me contaminou e no outro dia, pela manhã, ele me liga avisando que tinha pegado e para me correr, para me fazer um teste. Infelizmente, com 5 a 6 dias eu tive 5 convulsões, mais uma parada cardíaca e logo após a parada cardíaca eu tornei e tive mais 2 convulsões e passei 3 dias internado no hospital. A mulher do Igor teve sintomas leves. Com a chegada da variante Ômicron, muito mais transmissível e com o aumento na circulação de pessoas, o número de casos explodiu. E de um jeito nunca visto antes. É só comparar as médias de contaminações na linha do tempo. A maior média de casos registrada em 2020 pelo consórcio de veículos de imprensa foi de mais de 49 mil, em 22 de dezembro daquele ano. Em 2021, o pico foi de 77.295 casos em média, em 23 de junho. Este ano, chegamos aos números mais altos de novas contaminações desde o início da pandemia. Em 18 de janeiro, a média foi de 83.630 casos. E de lá para cá, tem passado dos 100 mil por dia. Em 31 de janeiro, chegou a mais de 188 mil. Ontem, a média estava acima de 169 mil. A média de mortes também aumentou. Em 6 de janeiro, estava em 101 óbitos por dia. No dia 19, passou de 200 mortes. Foi para mais de 400 em 27 de janeiro. Ontem, estava em 767 óbitos por dia em média. Mas não chega nem perto do pico do ano passado, que foi de mais de 3 mil. O epidemiologista Pedro Alau explica que a fama de ser menos agressiva fez muita gente achar que não precisaria se cuidar com a Ômicron. Mas não é assim. Ele lembra que a variante também provoca casos graves, principalmente em quem não se vacinou ou não está com as doses em dia.
Tem um estudo recente que mostrou que o risco de morte é 29 vezes maior entre o não vacinado do que o entre o vacinado. Então, por isso, fica o apelo para que as pessoas esqueçam essa política, essa ideologia, essa coisa maluca que está circulando e tomem a sua vacina. A vacina protege, a vacina salva vidas, a vacina protege tanto vocês quanto as pessoas ao redor de vocês. Os médicos dizem que a principal estratégia para controlar a pandemia é frear a transmissão do vírus. Com menos gente contaminada, menor a chance de casos graves, internações e mortes. E uma das preocupações agora é que a volta às aulas aconteça com todos os cuidados necessários. A gente vai ter muita gente na rua em horários específicos e o vírus se aproveita dessa situação para se disseminar. A gente tem que retornar às aulas, sim, mas a gente precisa de uma campanha de comunicação e orientação, principalmente para os pais, no horário de chegada e saída da escola, né? Horários diferentes de chegada. Além disso, a gente precisa aumentar a vacinação. Tem muita gente que não tomou a sua segunda dose e principalmente a terceira dose. A gente precisa aumentar essa vacinação para não ter nenhuma surpresa mais à frente. O médico sanitarista Walter Sintra diz que os números de agora são um alerta para não relaxar. O importante nesse momento é que os números estão subindo, né? E que significa que a gente não pode baixar a guarda. Então, o que significa? O que quer dizer não baixar a guarda? Se vacinar, evitar aglomeração, usar máscara, sempre que for fazer alguma atividade ou encontro com pessoas, as pessoas se preservarem. O epidemiologista da Fiocruz, o Diego Xavier, que você viu na reportagem, disse ainda que Amazonas, em Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente já começa a ter uma tendência de estabilização com a diminuição de casos de Covid. Segundo o pesquisador da Fiocruz, isso acontece porque, como o Brasil é um país muito grande, a variante Ômicron chegou a estes estados em momentos diferentes. Agora a gente fala sobre a crise nos transportes públicos no Acre. Passageiros convivem com ônibus quebrados, funcionários sem salários. A Prefeitura de Rio Branco ficou de colocar hoje 30 ônibus para rodar, mas isso não aconteceu. Oi, Marcelo. A crise no transporte público de Rio Branco se arrasta desde 2020. A situação vem sendo investigada na Câmara de Vereadores há 6 meses através de uma CPI. No final do ano passado, a Prefeitura da capital decretou situação de emergência e anunciou a contratação de outras empresas para a prestação do serviço, depois que uma das empresas que atuava na cidade abandonou os trabalhos. Cerca de 30 mil pessoas estão sendo afetadas com a falta de coletivos. 38 ônibus de uma empresa de São Paulo chegaram em Rio Branco para assumir as linhas que foram abandonadas pela antiga empresa. A previsão era de que os novos veículos começassem a circular hoje aqui na capital, mas isso não aconteceu. Os pontos de ônibus continuam lotados. Marcelo, é com você. Um estudo vai avaliar a segurança dos quênios em Capitólio, que fica no sul de Minas, onde aquele paredão de pedra se desprendeu e matou 10 pessoas que estavam numa lancha. Amanhã essa tragédia completa 1 mês. De acordo com o prefeito de Capitólio, Cristiano Silva, a intenção desse estudo é justamente fazer o levantamento dos possíveis riscos. Esse levantamento ele será abrangente em toda a extensão do Lago de Furnas, mas vai começar inicialmente nos quênios, de onde esse paredão ele caiu, infelizmente, matou 10 pessoas e deixou mais 20 turistas feridos. Depois dos quênios, de acordo com o prefeito, a intenção é que esse levantamento, esse estudo que vai apontar então riscos geológicos, por exemplo, para definir até quando, por exemplo, a lancha pode chegar perto de um paredão, se existe risco de novos deslocamentos, se não existe, ele será expandido para todos os pontos turísticos, justamente para aumentar a segurança dos turistas que visitam a região. Uma forma aí de reativar o turismo na região e também dar mais segurança para quem for, aqui no centro-oeste do estado, divisa aí com o sul do estado, curtir e aproveitar o Mar de Minas. A Polícia Civil fez hoje a segunda fase da Operação Família do Crime. 2 pessoas foram presas e outras 8 levadas para a delegacia de Ponta Porã, que fica no Mato Grosso do Sul.
Tudo bem, olha, mais de 20 policiais de pelo menos 4 cidades aqui de Mato Grosso do Sul tiveram hoje cedo aqui na região de fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, para participar de uma operação grande, batizada de Família do Crime. A polícia diz que o alvo dessa operação é uma quadrilha, muitas pessoas inclusive da mesma família, que pertencem então a essa quadrilha especializada em tráfico de drogas e de armas. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão, e 8 pessoas estiveram aqui na delegacia de Ponta Porã justamente para prestar depoimento e foram liberadas. A polícia diz que essa operação ela é desdobramento de uma outra, que foi realizada em dezembro na região de Nova Andradina, aqui em Mato Grosso do Sul, e na ocasião a polícia apreendeu aí uma grande quantidade de armamento, pelo menos 19 fuzis, 2 pistolas, 2 submetralhadoras e mais de 1 tonelada de maconha. A polícia disse que pelo menos uma vez por semana a quadrilha conseguia enviar para os grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, armamento e droga. Portanto, as investigações continuam aqui na região de fronteira. Viu, Cosme? Eu volto com você aí. Uma operação da Polícia Civil em São Paulo, no Paraná e mais 2 estados investiga 24 caminhoneiros suspeitos de simular roubos para esconder o desvio de cargas, principalmente alimentos e bebidas. 5 suspeitos foram presos. Essa operação é desencadeada pelas polícias civis de São Paulo, também Paraná, Maranhão e Ceará. No centro desse esquema todo estão os próprios caminhoneiros. De acordo com investigações da polícia, eram eles, esse grupo, que forjava, simulava situações de roubos de cargas para disfarçar os crimes cometidos por eles próprios. Segundo as informações da polícia, apenas no período de 2019 e 2020, foram 74 ocorrências falsas relatadas por essa quadrilha. 24 motoristas estavam envolvidos nessas ocorrências falsas. Em diversos caminhões, eles acabavam falando que foram vítimas, inclusive reféns de bandidos, mas essas situações nunca ocorreram na realidade. Na operação dessa manhã, a intenção dos policiais era cumprir 37 mandados de busca e apreensão e 19 de prisões temporárias. Mas apenas 5 suspeitos foram localizados, todos os demais estão foragidos. A polícia segue com os trabalhos de investigação para identificar também a figura de um outro homem que seria o contratante, um homem que contratava fretes sabendo da atuação criminosa dessa quadrilha. O nome da operação, Operação Fake, faz referência justamente aos boletins falsos registrados pelas quadrilhas, em especial nas delegacias de São Paulo. Eles contavam histórias que não eram verdadeiras, de que teriam sido abordados por indivíduos, mantidos encarcerados, em cativeiros e liberados perto dessas delegacias, motivo pelo qual eles procuravam as delegacias. Segundo os policiais, essa quadrilha tinha como alvos preferenciais cargas de alimentos e bebidas, já que esses produtos têm maior facilidade de venda no mercado clandestino. A gente fala agora do fim da caçada a Edson Cândido Ribeiro, na zona da Mata Pernambucana. Ele foi preso hoje, suspeito de matar 2 jovens na cidade de Glória do Goitá. A Natália Dielu é quem tem os detalhes. Olá, Edson Cândido Ribeiro foi preso pela polícia na cidade de Vitória de Santo Antão, que fica a cerca de 20 quilômetros de Glória do Goitá, na zona da mata, onde as buscas estavam concentradas desde o início da semana passada. Ele é suspeito de matar 2 jovens aqui em Glória do Goitá. Então, essas buscas aconteceram durante toda esta semana. Hoje, essas buscas entraram no 8º dia. Então, a polícia, por meio da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, confirmou a informação que Edson Cândido Ribeiro está preso. Então, a população chegou a ajudar as buscas da polícia porque, de fato, é uma área de difícil acesso e que Edson conheceria muito bem, porque ele nasceu aqui, cresceu aqui, então a polícia teve muita dificuldade para encontrar. À tarde, a polícia convocou uma entrevista coletiva para detalhar essa operação que resultou na prisão do Edson Cândido Ribeiro. A cobertura completa desse assunto você vai ter também no Jornal Nacional. Veja a seguir, uma mulher é presa em flagrante no Distrito Federal por dirigir embriagada, atropelar um pedestre e depois tombar o carro.
Brasil TV de volta com a imagem de uma Ferrari que pegou fogo e explodiu em uma favela que fica na região centro-sul de Belo Horizonte. O carro começou a pegar fogo e depois que houve uma pequena explosão, a parte traseira ficou completamente destruída. O motorista conseguiu sair do carro, não ficou ferido. Ele disse à polícia que estava perdido e que o incêndio começou depois de uma pane elétrica. A perícia foi até o local e está investigando o que realmente aconteceu por lá. Todo motorista sabe, ou pelo menos deveria saber, que é proibido dirigir depois de beber, mas muita gente ainda insiste nesse comportamento com potencial suicida e homicida. A quantidade de multas por embriaguez ao volante em Brasília, por exemplo, cresceu 24% no ano passado. E nos últimos dias foram vários flagrantes desta mesma conduta irresponsável. O carro vermelho circulava perto do batalhão da PM na Estrutural na manhã de ontem. Em poucos segundos, o motorista bate na viatura da PM que estava estacionada do lado de fora do batalhão. Para, dá uma ré e depois segue adiante. Quando o carro vira na rua de cima, aparecem uma testemunha e um policial militar que vem correndo. A imagem para aí. Ela não capta a prisão do motorista logo depois. Veja o que tinha dentro do carro dele: latas de cerveja. Segundo a PM, o motorista não quis fazer o teste do bafômetro, mas foi preso mesmo assim, porque os sinais de embriaguez eram evidentes. Mesmo não estando em alta velocidade, o carro fez um estrago na viatura. A parte da frente da caminhonete ficou bastante danificada e dá para ver ainda as manchas da tintura vermelha que ficaram na lataria. E veja só como é a rua aqui, cheia de obstáculos. Um labirinto de cones, justamente para que os motoristas andem em baixa velocidade. Na madrugada de ontem, outro acidente envolvendo um motorista alcoolizado. Foi na IPGU, em frente ao zoológico, por volta de 3 horas da manhã. De acordo com os bombeiros e com a polícia, o carro tombou depois de atropelar um pedestre. A motorista, uma mulher de 27 anos, estava no local quando os bombeiros chegaram. Ela não se feriu. A PM foi chamada e a motorista foi autuada por embriaguez ao volante, culminando em atropelamento de pedestre. Já a vítima do atropelamento não foi encontrada. Segundo testemunhas, ela pegou carona depois do acidente e os bombeiros não sabem se ela voltou para casa ou se foi para o hospital por conta própria. Na sexta-feira, um homem de 41 anos morreu atropelado por um motorista bêbado na altura do Café Sem Troco. Os flagrantes de motoristas alcoolizados aumentaram 24% no ano passado em relação ao ano anterior. Em 2021, os órgãos de fiscalização multaram 27.195 condutores, uma média de 74 por dia. Em 2020, foram mais de 21 mil autuações. Essas operações, elas acontecem diariamente, elas podem acontecer em qualquer cidade do Distrito Federal e elas são intensificadas nos fins de semana. Por que então casos como os do fim de semana continuam acontecendo? Pessoas ainda acreditam que podem tomar uma latinha de cerveja, uma taça de vinho, esperar 30 minutos e seguir cair numa barreira de alcoolemia. Só que isso não é verdade. Quem bebe e dirige paga multa de R$ 2.934, leva 7 pontos na carteira. O veículo fica retido até que um condutor habilitado e em condições seja apresentado para levar esse veículo. E dependendo do nível de álcool no sangue, ainda pode responder por crime de trânsito e responder judicialmente por isso. Você tem acompanhado aqui no Brasil TV a cheia do Rio São Francisco. A vazão liberada pela barragem de Sobradinho é de 4.000 metros cúbicos por segundo. Toda essa água, além de beleza, traz vários benefícios ambientais, como a oxigenação da água, que contribui também para a reprodução dos peixes. Uma imagem para se admirar. O Rio São Francisco mais cheio tem chamado a atenção dos curiosos. A última vez que eu vi o rio assim foi em 2001. Então a gente tem que aproveitar. Nós moramos aqui e até agora não tinha tido um tempinho para dar uma olhada no rio. A cheia do São Francisco proporciona muito mais do que beleza. O aumento na quantidade de água e na velocidade com que ela passa acaba trazendo outros benefícios para o rio e para os seres vivos que dependem dele. O engenheiro de pesca da Codevasf, Rosano Figueiredo, explica o que muda no ecossistema do rio quando a vazão aumenta.
O primeiro deles é a oxigenação da água, que aumenta, a velocidade da água aumentando, aumenta a turbulência e isso causa uma melhoria no oxigênio dissolvido na água. Além disso, a limpeza, né, das plantas aquáticas que ficam nas margens, que também é importante, porque essas plantas elas podem causar estagnação da água, né, e a velocidade da água também permite que haja essa limpeza. E o mais importante é com relação à piracema. Esses peixes precisam vencer uma correnteza, né, para entrar em um estado de estresse, e esse estado de estresse é que vai acarretar numa cascata de hormônios que vai amadurecer os seus gametas sexuais. Benefícios que chegam no momento certo. Nos últimos anos, a bacia do São Francisco sofreu muito com a seca, poluição e a ação do homem. Essas cheias trazem uma quantidade, é claro, e essa quantidade vem trazer a qualidade da água. E quando tem qualidade da água, melhora a pesca artesanal, melhora, vamos dizer assim, a situação do rio, com isso diminui as macrófitas, as tabuas, melhora porque traz as pessoas com essa beleza cênica, que as pessoas voltam para o cais para ver o rio, melhora quando nós temos o rio, vamos dizer assim, de novo, batendo no meio do mar, que é o caso que o São Francisco tinha perdido essa capacidade pela redução. Brasil TV fica por aqui, te lembrando que outras notícias daqui a pouco no Jornal Nacional, às 8h30, horário de Brasília. Uma boa noite para você e até amanhã.